Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, sem conseguir entender exatamente o que é que vai mudar na vida dessa petralhada paulo freireana com Jair Highlander Bolsonaro condenado. Afinal de contas, o maior ladrão da história do Brasil, que está empurrando todo mundo para a miséria, continua solto. Hoje, 22 de setembro de 2025, é o dia da banana, o dia do contador, o dia mundial sem carro, o dia da juventude do Brasil, o dia mundial do rinoceronte, o dia nacional de defesa da fauna, o dia nacional do atleta paralímpico, o dia mundial da leucemia mieloide crônica, o dia nacional da saúde de adolescentes e jovens e o início da primavera. Indicadores financeiros mostram dólar estável com tendência de alta, recuo do euro, bolsa de valores subindo, Bitcoin descendo, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. A semana começa animada. Segundo a Gazeta Brasil, o governo dos Estados Unidos anunciou hoje a aplicação de sanções contra Viviane Barci de Moraes, mulher do satânico psicopata golpista, com base na lei global Magnitsky, a norma norte-americana destinada a punir graves violações de direitos humanos. A medida foi divulgada durante a participação do maior ladrão da história do Brasil na atual Assembleia Geral da ONU, em Nova York, gerando constrangimento à delegação brasileira. O cachaceiro, corno e ladrão de velhinhos e aposentados deve se posicionar amanhã sobre o assunto durante os grunhidos que ele deverá dar na Assembleia, quando o Brasil será o primeiro país a falar, seguido pelos Estados Unidos. Viviane é sócia de um escritório de advocacia e, junto com os filhos, controla o Lex Instituto de Estudos Jurídicos, fundado pelo doente mental com quem ela é casada no ano 2000 e depois repassado ao domínio da família. O Instituto possui 11 imóveis, incluindo a residência do satânico psicopata, o verdadeiro golpista, em São Paulo. Em setembro, o deputado Eduardo Bolsonaro declarou à imprensa que já havia alertado o governo norte-americano de que sancionar apenas o psicopata seria contraproducente, descrevendo a mulher dele como a responsável pelo gerenciamento financeiro da família. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou que o satânico psicopata cometeu abusos ao autorizar detenções preventivas consideradas injustas e ao tomar decisões que, segundo ele, prejudicam a liberdade de expressão. De acordo com a lei Magnitsky, também podem ser sancionadas as pessoas que colaborem com tais condutas, o que explica a inclusão de Dona Vivi. Com a designação, todos os eventuais bens de Viviane aqui nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ela. O Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Poderes, em Brasília, saiu prontamente em defesa da sua laia, tendo a disfarçatez de dizer, em nota publicada à imprensa, que, abre aspas, infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa, com total publicidade. No Brasil, continua essa nota descarada, a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica de um julgamento e punição por uma tentativa de golpe de Estado.
Mas a cara de pau dos meliantes togados não para por aí não. E termina dizendo que se já havia injustiça na sanção a um juiz pela sua atuação independente e dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é a ampliação das medidas para um familiar do magistrado. Fecha aspas. A pergunta que não quer calar é: quem é que esses canalhas estão tentando enganar com esse chororô mentiroso e safado? Quem são os otários paulo-freireanos que esses criminosos fantasiados de toga estão querendo convencer de que os Estados Unidos estão agindo erradamente ao registrarem factualmente todas as violações cometidas por essa gangue comunista até agora no Fazendão e ao alertarem o desgoverno petralha de ocupação passo a passo sobre as consequências antes de tomarem essas decisões. Ou então, aproveitando para casar esse assunto com um não evento, essa presepada esquerdopata que flopou no fim de semana, vale a pena trazer a pergunta do Leandro Ruschel, que sugere: bom, já que é sem anistia, quem sabe a gente revoga a anistia de 79 e começa a prender todos aqueles que promoveram terrorismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional vigente, entre outros crimes imprescritíveis. Além dessa canelada inicial, o governo norte-americano anunciou hoje também a revogação do visto de entrada do Zebedeu, que faz figuração como advogado-geral da União. O paulo-freireano menino de recados da terrorista e ladra cínica, ensacadora de vento e adoradora da mandioca, que atende pelo nome de Bessias, está enquadrado numa série de restrições aplicadas por Washington a pseudo-autoridades brasileiras. Incapaz ou mesmo desinteressado em ver a caca com a qual ele colabora, dia sim, outro também, Bessias disse achar a revogação do visto injusta e incompatível com as relações diplomáticas e econômicas entre Brasil e Estados Unidos. De acordo com a agência Reuters, o governo de Donald Trump revogou o visto de outros 5 lacaios do satânico psicopata golpista. São eles o ex-procurador-geral da República e ex-secretário-geral do doente mental no corrupto, inútil e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral, José Levi do Amaral, o ex-juiz eleitoral Benedito Gonçalves, também conhecido como Missão Dada, Missão Cumprida, o juiz auxiliar e assessor do psicopata no Sindicato do Crime Organizado, Ayrton Vieira, o ex-assessor eleitoral Marco Antônio Martins Vargas e o reptiliano Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, outro assessor judicial de alto escalão, que foi auxiliar do verdadeiro golpista, o satânico psicopata. Todos os juízes foram citados na Operação Vaza Toga. Mas a piada do dia fica por conta da notícia publicada na Gazeta do Povo, informando que o Brasil excluiu os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, de uma reunião esquerdopata sobre democracia em Nova York. A reunião em defesa da democracia, que será realizada na próxima quarta-feira, à margem da Assembleia Geral da ONU, foi criada pelo Brasil e pela Espanha e teve a sua primeira edição no ano passado. Em 2024, o ex-presidente norte-americano Joe Biden enviou de última hora um sub para participar do evento. Este ano, pelo menos 30 países devem participar do debate sobre combate à desigualdade e à desinformação. Além de Brasil e Espanha, também organizam o evento o Uruguai, a Colômbia e o Chile. Tutti buona gente!
Enquanto você vê aí ao meu lado a diferença entre a esquerda e a direita no Fazendão, um outro assunto infame que toma conta do noticiário tem a ver com a questão da tal anistia, que, para começo de conversa, nem deveria ser anistia. Deveria ser a anulação total e completa, ampla, geral e irrestrita de todos os processos e condenações, fruto da perversa maquinação do sindicato do crime. Essa tal anistia, que já era uma noção capenga em si mesma, agora virou dosimetria, algo completamente inaceitável sob qualquer aspecto. O deputado oposicionista Sóstenes Cavalcante, inclusive, lançou um desafio: que qualquer legislador ou jurista mostre para ele onde é que na Constituição Federal está escrito que o legislativo pode reduzir penas já aplicadas a condenados. Isso não existe, diz o deputado Sóstenes, apoiado pelo colega paulista Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Olá, amigos. Vocês já perceberam o que está acontecendo nessa questão da anistia, não é mesmo? Já estão até dizendo que não é anistia, é uma revisão de penas, ou seja, ressignificando toda a mobilização popular que aconteceu nos últimos anos. Não só a mobilização popular, a mobilização dos parlamentares e o compromisso dos parlamentares com a opinião pública. E você está vendo aqui relator, outros partidos vindo que representam não a opinião pública, representam o sistema, representam o judiciário, representam toda essa máquina que age contra a população. E eles estão dizendo, não queremos dessa questão de anistia, porque se a gente fazer de fato entregar a anistia, pode ter impacto eleitoral positivo para a oposição e nós queremos vencer as próximas eleições. É tudo eleitoral, meus caras. Veja a loucura. É uma loucura. Tem gente presa injustamente por questões eleitorais, de vontade eleitoral desses pessoal aí que não tem nenhuma visão de país. É isso que está em jogo, meus caros. Esse é o Centrão, mostrando as suas caras, mostrando de fato para que veio. Ele veio para representar o sistema. Então nós temos que manter ainda firmes aqui na questão da anistia. É fundamental que o Brasil tenha justiça e, acoplado a isso, espero que no futuro próximo, e vamos pensar nisso muito forte aqui na questão 2026, uma reforma do judiciário, porque é isso que está por trás de toda essa maldade. Um abraço. Toda essa canalice em andamento, na realidade, mais um golpe, desta vez parece ter sido orquestrado por uma figura vampiresca, sombria, que emergiu do pântano golpista sem que ninguém o tivesse chamado, sem que ninguém tivesse pedido a opinião dele. O interessante é que esse sujeito escabroso, esse prestidigitador carcamano, ele só aparece quando o afilhado dele, o satânico psicopata golpista, parece estar metido em dificuldades. E aí ele vem com aquela conversinha safada de reconciliação nacional, de pacto. Aliás, o Marco Angeli fez uma postagem sobre o assunto com a qual eu concordo integralmente e por isso eu compartilho com você. Ele diz que Michel Temer é um cidadão brasileiro sem cargo, ex-presidente, preso 2 vezes por investigações da Lava Jato, em 21 de março de 2019 e 8 de maio de 2019, acusado de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi defendido na época pela amante Gleisi Hoffmann, pelo Humberto Bosta e por Paulo Pimenta, que o queriam solto. É, portanto, apenas um cidadão sem cargo, com 2 prisões na capivara e cuja opinião deveria valer como a de qualquer outro. Mas a realidade enviesada da política brasileira não é tão simples e Temer foi alçado repentinamente a articulador do sistema para acabar com o projeto de anistia, pedra no sapato do desgoverno do maior ladrão da história do Brasil e da ditadura judiciária. Velho político profissional, conspirador de porão e representante do atraso da velha política risca-faca, como Sarney ou Canalheiros, acabou colocando a cabeça para fora da sua toca para salvar os privilégios e manter o poder do sistema, que não sabe o que fazer com a anistia. Mas, para os brasileiros, resta a pergunta inevitável diante do surrealismo da sua proposta de pacto nacional, uma piada macabra e sem efeito. Quem foi que pediu a opinião desse cara?
Pois é, eu diria ao Marco Angeli que muita gente da esgotosfera política do Fazendão recorreu ao vampiro, a começar pelo corrupto homúnculo paraibano com cara de guaxinim, que finge presidir a Câmara dos Deputados. Esse amarra-cachorro do satânico psicopata golpista foi orientado a escolher um vigarista condenado que escapou de ir para a cadeia em regime fechado por mais de 10 anos. Esse vigarista, que atende pelo nome de Paulinho da Força, é o autor dessa frase ao lado aí, ó, que caracteriza perfeitamente a atuação dele nessa pantomima que faz o Fazendão continuar a andar de lado. Da mesma forma, existem seres sub-humanos, como esse Kim Catacoquinho, que diz que prefere ver inocentes presos a anistiar Jair Highlander Bolsonaro. Um outro exemplar empoeirado da escória da humanidade é citado pelo Eli Vieira, quando diz que Aécio Neves é um anistiado. Combinou de receber 2 milhões de reais de Joesley Batista em 2017, colocou o primo Fred para receber o dinheiro e brincou que o primo era, abre aspas, um que a gente mata ele antes de fazer delação, fecha aspas. Mas a moça do batom só merece dosimetria, né, Aécio Neves? Você já está vendo o CL News e o segmento de orações no site clnewsoficial.com? Então, deixe seu comentário sobre as informações que você acabou de receber. Clique no título do CL News, que está na cor azul, e o espaço para você fazer seu comentário estará aberto. Comente, dê sugestões, elogie, critique. O espaço é seu. clnewsoficial.com. Na Gazeta Brasil, a informação de que o relatório Focus, publicado hoje pelo Banco Central, mostra que o mercado financeiro ainda não se convenceu de que a inflação do Fazendão irá convergir para o centro da meta de 3%, apesar da decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, de manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano. A decisão foi anunciada na última quarta-feira e descrita por analistas como um comunicado duro. Segundo o boletim Focus, a projeção do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, para 2025, permanece em 4,83%, acima do teto da meta de 4,5% e ligeiramente superior à estimativa do Copom, que era de 4,8%. Os analistas destacam que os efeitos da reunião da semana passada só devem ser sentidos a partir de março de 2026, já que cada decisão sobre juros demora cerca de 6 meses para impactar a economia. Agora, vale muito a pena você dar uma olhada com calma neste gráfico aí que está ao meu lado. Aliás, eu vou colocar ele em tela cheia para que você possa ver o tamanho da encrenca. Este é o ranking dos estados com cidades insustentáveis, ou seja, municípios que não têm receita própria nem para cobrir as despesas administrativas. Enquanto o gráfico desliza suavemente na sua tela, perceba que os 14 estados mais problemáticos são das regiões Nordeste e Norte. O Piauí, com 224 municípios, está na dianteira da crise, com 185 deles insustentáveis, ou seja, 83%, seguido de perto pelo Maranhão, Paraíba e Alagoas. Na outra ponta, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro estão abaixo de 10% de cidades insustentáveis e Santa Catarina, com 0,3%, fecha o ranking. Agora que você viu o gráfico, se tiver uma chance, dê uma olhada em quem governa qual estado nessa lista. Você vai ver que a miséria está nos estados desgovernados pela esquerda, enquanto os estados governados pela direita conseguem resultados muito melhores em termos de sustentabilidade administrativa. Na Gazeta Brasil, a informação de que o governo Donald Trump está avaliando uma ajuda financeira à Argentina para conter a desvalorização do peso.
De acordo com o secretário do Tesouro Scott Bessent, pode ser usado o Fundo de Estabilização Cambial e que, sobre a mesa, estão todas as opções de estabilização. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu hoje um alerta laranja, nível considerado de perigo, para declínio de temperatura em 9 estados brasileiros. Segundo o órgão, os termômetros devem registrar queda de mais de 5 graus centígrados, o que representa risco à saúde da população. O alerta, válido até o meio-dia de amanhã, abrange os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Além da queda de temperatura, 7 desses estados, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, estão em alerta laranja para tempestades, com vigência até às 10 da manhã de amanhã, 23 de setembro. Nestes locais, os ventos podem atingir 100 km por hora, com até 100 milímetros de chuva e possibilidade de queda de granizo. Outros estados, incluindo o Distrito Federal, Espírito Santo, Pará e Tocantins, estão sob o alerta amarelo de perigo potencial para tempestades com ventos que podem chegar a 60 km por hora e precipitações de até 50 milímetros. Na Gazeta do Povo, a informação de que Canadá, Reino Unido e Austrália decidiram reconhecer o Estado da Palestina. O Canadá anunciou ontem o reconhecimento em uma ação coordenada com Austrália e Reino Unido. É esperado que outros países, como França e Portugal, também reconheçam o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU em Nova York. O movimento foi liderado pelo esquerdopata Keir Starmer, premier do Reino Unido, que está agindo para transformar o país dele num enclave muçulmano na Europa. Starmer foi o primeiro membro do G7 a adotar a medida. Na revista Oeste, a notícia de que a decisão de países ocidentais reconhecerem formalmente o Estado palestino provocou desconforto em Washington. O Departamento de Estado norte-americano classificou a iniciativa como um gesto teatral e afirmou que o foco continua sendo a diplomacia efetiva. Segundo o governo dos Estados Unidos, a prioridade é garantir a segurança de Israel, a libertação dos reféns e a estabilidade regional sem a presença do grupo terrorista Hamas. Ao mesmo tempo, o governo de Israel classificou como imoral, ultrajante e especialmente repugnante a decisão de Reino Unido, Canadá e Austrália de reconhecerem oficialmente o Estado palestino. Gideon Saar, ministro das Relações Exteriores de Israel, criticou duramente a decisão nas redes sociais. Ele considera que reconhecer um Estado da Palestina neste momento representa uma espécie de prêmio concedido ao grupo terrorista Hamas. Depois de um ataque cibernético afetar os sistemas de check-in em grandes aeroportos europeus no último fim de semana, o aeroporto de Bruxelas cancelou metade das partidas previstas para hoje. O incidente marca o terceiro dia seguido de problemas técnicos que comprometem o funcionamento do terminal da Bélgica. O anúncio dos cancelamentos ocorreu ontem, quando o aeroporto informou que não conseguiu garantir a segurança do software utilizado para check-in e embarque. Entre as 276 decolagens programadas, cerca de 140 foram suspensas, na tentativa de evitar riscos operacionais. Berlim, Brandemburgo, Dublin e Heathrow também relataram prejuízos semelhantes e confirmaram que o ataque teve impacto nos processos de embarque e de check-in. Segundo o aeroporto de Bruxelas, a orientação é de que os passageiros confirmem a situação dos voos antes de se deslocarem ao local. As investigações mostram que a Collins Aerospace, empresa norte-americana responsável pelos sistemas de check-in utilizados em mais de uma centena de aeroportos por cerca de 300 companhias aéreas, foi o alvo do ataque. Um terremoto de magnitude 4,3 foi registrado na região da Baía de São Francisco, na Califórnia, durante a madrugada de hoje, segundo informações do Serviço de Geologia dos Estados Unidos.
O tremor ocorreu por volta das 3 horas no horário local, equivalente às 7 horas da manhã no horário de Brasília. O epicentro foi a cidade de Berkeley, localizada próxima à Universidade da Califórnia. Os moradores relataram nas redes sociais que sentiram o abalo e alguns afirmaram ter sido acordados pelo fenômeno. Entretanto, felizmente, não há confirmação de feridos ou de prejuízos materiais relevantes, segundo as autoridades. Neste dia 22 de setembro, em 1692, ocorria o último enforcamento das pessoas condenadas por bruxaria em Salem, na Massachusetts colonial. Em 1888 era publicada a primeira edição da National Geographic Magazine. Em 1959, Santos Dumont recebia o posto honorífico de Marechal do Ar. Em 1961, o presidente norte-americano John Kennedy assinava a legislação criando o Corpo da Paz. Em 1975, o presidente norte-americano Gerald Ford escapava de uma tentativa de assassinato. Em 1980, começava a Guerra Irã-Iraque. Em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte aprovava o texto definitivo da nova Constituição Brasileira. E em 2006, a Lei Maria da Penha entrava em vigor. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer muito a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia o meu NetJornal, e também para reiterar o convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador, além de falar sobre o site com todos que você conhece, para que eles também possam ficar bem informados. Aqui vai um forte abraço para a Maria Aparecida Silva Incot, Rodrigo Braga, de Brasília, Distrito Federal, Edivan Almeida de Araújo, para minha amiga Alcione Montandon, lá de São Paulo, capital, Carlos Alvarez, para Dona Carmen Ferreira, de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, Givanildo Félix de Araújo, José Bastos, Antônio Carlos Alves, N. Scarpa, Débora Wolff, e para o Mário Luiz Ribeiro Nolf, de São Paulo, capital. E mais uma coisinha. Está na hora de acordar, você não acha? Se a pobreza já acabou e se o maior ladrão da história do Brasil tirou o fazendão do mapa da fome, então por que é preciso dar gás de graça para os eleitores? Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, aproveitando a oportunidade para avisar aos interessados que, tendo em vista o arroxo da Lei Magnitsky em cima do Sindicato do Crime Organizado, os 11 meliantes de toga agora só vendem sentenças no dinheiro. Hoje, 23 de setembro de 2025, é o dia do sorvete, o dia do soldador, o dia do técnico industrial, o dia do técnico em edificações, o dia mundial de combate ao estresse, o dia internacional das línguas de sinais, o dia nacional dos profissionais de nível técnico e o dia internacional contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro subindo, bolsa de valores e Bitcoin descendo, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Esta edição do CL News se concentra, obviamente, nos acontecimentos de hoje,
na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, onde o maior ladrão da história do Brasil teve a oportunidade de grunhir e o presidente norte-americano Donald Trump fez um pronunciamento vigoroso e, ao mesmo tempo, surpreendente. Vamos examinar cada peça dessa máquina política da melhor maneira possível nos próximos minutos, começando com o ditado secular que diz que a defesa da soberania é o último refúgio dos canalhas. E foi exatamente isso que o cachaceiro, corno e ladrão de velhinhos e aposentados foi fazer diante dos representantes do mundo inteiro reunidos em Nova York, inclusive do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, que acompanhou atentamente o que estava sendo dito, enquanto se controlava para não vomitar. Segundo o maior ladrão da história do Brasil, abre aspas, nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Fecha aspas. O vigarista ainda teve a cara de pau de grunhir que, abre aspas, falsos patriotas promovem ações contra o Brasil, fecha aspas. Além de atacar as sanções dos Estados Unidos contra o fazendão e criticar Israel e o que chamou de extrema-direita internacional. Logo em seguida, o presidente Donald Trump, que acompanhou os grunhidos desse vigarista numa sala reservada lá na ONU, foi ao púlpito e roubou a cena, dizendo que os Estados Unidos reconquistaram o respeito mundial e surpreendendo principalmente os membros da quadrilha petralha que estavam no recinto e que foram pegos de surpresa no momento em que o presidente norte-americano começou a falar sobre o Brasil. Enquanto Papa Smurf Megalonanico e o amarra-cachorro dele, Maurinho Bobeira, chamavam a atenção da primeira meretriz por algum motivo, o polaco, atrás do vigarista, alertava o grupelho de que algo estava se passando. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Apesar dos afagos, sinal inequívoco de cinismo de um excelente negociador que até agora procura manter uma porta aberta para que essa quadrilha petralha tome tenência, antes de botar para quebrar de vez, Donald Trump também foi direto e reto, afirmando que, abre aspas, então, lamento muito dizer isso, mas o Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles só podem se sair bem quando trabalham conosco. Sem nós, eles fracassarão, assim como outros fracassaram. Fecha aspas. O jornalista Joaquim Ribeiro lembra que, ao ocupar o púlpito, Trump criticou a ONU esquerdoide, dizendo que a escada rolante não funcionou e que o teleprompter também não estava funcionando e que, por isso, ele, então, falaria com o coração. O presidente norte-americano não citou o nome de Jair Highlander Bolsonaro, mas, ao dizer que abraçou a figura que representa Lula, disse que gostou dele e marcou um encontro para a próxima semana. O discurso foi suficiente para que os jumentos da imprensa militante do Fazendão dissessem que
esse afago do presidente dos Estados Unidos foi uma decepção para os bolsonaristas e que o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, né, tem poder de convencimento. A pergunta é: decepção ou estratégia? Porque, como avalia o Joaquim Ribeiro, e eu concordo com ele, quando essa figura pendente de um exame de DNA desde novembro de 22 entrar lá no Salão Oval da Casa Branca, deverá sentir o grosso entrar. É evidente que ele não vai aceitar as exigências de Donald Trump para que deixe Jair Highlander Bolsonaro em paz. Mas é a partir daí que os Estados Unidos darão legitimidade às ações que serão tomadas e com o apoio do mundo. Por isso mesmo, a pergunta do Joaquim Ribeiro: o amor está no ar? Já tem resposta. Não acredite nessa possibilidade. De qualquer forma, o portal Metrópolis informa que, a partir do aceno feito por Donald Trump ao maior ladrão da história do Brasil, o dólar registrou uma queda de 1,10% frente ao real, cotado hoje a R$ 5,27. Com isso, a moeda norte-americana recuou ao menor valor em 15 meses, desde 3 de junho de 2024. Já o Ibovespa, o principal índice da B3, a Bolsa Brasileira, bateu o 8º recorde desde julho, terminando o pregão com alta de 0,91%, próxima dos 146.425 pontos. A última máxima de fechamento havia sido alcançada no dia 19 de setembro, alcançando quase 145.833 pontos. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! No fim das contas, é claro que todo mundo gostaria de ter testemunhado Donald Trump dando uma paulada na moleira do cachaceiro corno ladrão de velhinhos e aposentados. Mas qualquer pessoa com mais de 2 neurônios funcionando, e aí, é claro, estão excluídos todos os jumentos, petralhas e esquerdoides das diversas marcas, percebe que o presidente Donald Trump jogou mais um abacaxi gigante no colo do maior ladrão do mundo, para ele ter que descascar. E o abacaxi é esse. Ou ele e os meliantes de toga param de perseguir o verdadeiro presidente da República, Jair Highlander Bolsonaro, assim como os demais patriotas, por meio do cancelamento amplo, geral e irrestrito de todas as condenações, assim como a condição de inelegibilidade de Bolsonaro, passando a respeitar os direitos humanos e a liberdade de expressão, fazendo com que o fazendão retorne à condição de um lugar de coexistência pacífica e verdadeiramente democrática e harmônica, ou então os Estados Unidos darão sequência ao plano já traçado para o Brasil. Alguns dizem que, se o cachaceiro corno, ladrão de velhinhos e aposentados, aceitar essas condições impostas por Donald Trump, o ruim é que os habitantes do fazendão terão que aturar essa figura perversa de DNA indefinido até as eleições de 2026 e com a possibilidade de que ninguém jamais saiba quem é que está verdadeiramente usando essa máscara que muda dia sim, outro também. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, talvez o congressista mais empenhado na busca de uma solução para a grave crise institucional em que o fazendão está mergulhado,
e até mesmo por interesse pessoal, visto que o pai dele corre sérios riscos se essa perversidade continuar prevalecendo, analisou a postura inesperada do presidente Donald Trump. O texto que ele publicou na plataforma X a respeito disso é o seguinte, abre aspas. Para quem conhece as estratégias de negociação de Donald Trump, nada do que aconteceu foi surpresa. Ele fez exatamente o que sempre praticou. Elevou a tensão, aplicou pressão e, em seguida, reposicionou-se com ainda mais força à mesa de negociações. Ontem mesmo, sancionou a esposa do maior violador de direitos humanos da história do Brasil, um recado claro e direto. Depois disso, sorriu e mostra-se aberto a dialogar em uma posição infinitamente mais confortável, fiel àquilo que sempre defendeu: os interesses dos norte-americanos em primeiro lugar. E a marca registrada de Trump: firmeza estratégica combinada com inteligência política. Por isso, longe de causar espanto, a postura dele reafirma, mais uma vez, sua genialidade como negociador. Ele entra na mesa quando quer, da forma que quer e na posição que quer. Enquanto isso, outros líderes, como Lula, assistem impotentes, sem qualquer capacidade real de influenciar o jogo global. Na verdade, Lula agora é que está na obrigação de aproveitar a rara oportunidade de sentar-se com Trump e com a difícil missão de extrair algo de positivo nessa mesa. Ao final, Trump ainda arrebatou que, sem os Estados Unidos, o Brasil vai mal. Ou seja, não há para onde correr. O Brasil precisa dos Estados Unidos. Reconheça isto ou não. Entende por que confiamos na anistia ampla, geral e irrestrita? Fecha aspas. E, por falar em Eduardo Bolsonaro, a Gazeta Brasil informa que a indicação dele para ocupar a liderança da minoria, numa estratégia para salvar o mandato de Eduardo, foi rejeitada pelo corrupto homúnculo paraibano com cara de guaxinim. No portal Metrópolis, o amarra-cachorro do satânico psicopata golpista disse, inclusive, não temer sanções dos Estados Unidos depois de barrar Eduardo Bolsonaro como líder. O Diário 360 informa que, com o veto à indicação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de líder da minoria, está aberto o caminho para que ele seja caçado por faltas. O deputado Sóstenes Cavalcante, na liderança da oposição, diz que o PL vai recorrer da decisão do corrupto homúnculo paraibano sobre Eduardo Bolsonaro. Na revista Oeste surge a justificativa para que o nome de Eduardo Bolsonaro seja vetado. Segundo o Guaxinim, uma das obrigações de qualquer deputado é frequentar presencialmente o Congresso. A possibilidade de registro remoto só é permitida para congressistas em missão oficial autorizada, o que não seria o caso do deputado Eduardo Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ontem que as mulheres grávidas parem de tomar Tilenol, afirmando que estudos apontam uma associação entre o uso do analgésico e o autismo em crianças. O alerta foi dado durante uma coletiva de imprensa em que o presidente compartilhou a opinião dele sobre gravidez, saúde da mulher, vacinas, segurança de medicamentos e autismo. Na revista Oeste, a informação de que o governo de Donald Trump oficializou o grupo Ação Antifascista, ou Antifa, como organização terrorista doméstica. Para a Casa Branca, o movimento luta pela derrubada do governo dos Estados Unidos, das forças de segurança e do sistema judiciário do país. Segundo o texto divulgado pela Casa Branca, o Antifa recorre a meios ilegais para organizar e conduzir uma campanha de violência e terrorismo em todo o país, com o objetivo de alcançar essas metas. O decreto detalha ainda que esse grupo recruta, treina e radicaliza jovens norte-americanos para participarem dessa violência e da supressão da atividade política, utilizando depois mecanismos elaborados para esconder a identidade de seus integrantes
ocultar suas fontes de financiamento e operações, numa tentativa de frustrar a atuação das autoridades e recrutar novos integrantes. Trump determinou que os órgãos e as agências do governo federal passem a investigar, interromper e desmantelar toda e qualquer operação ilegal, especialmente aquelas que envolvem ações terroristas conduzidas pela Antifa. Neste dia 23 de setembro, em 1846, o astrônomo alemão Johann Gottfried Galle descobriu Netuno, o oitavo planeta do Sistema Solar, baseado nos cálculos do francês Urbain Le Verrier. Em 1875, o fora-da-lei Billy the Kid era preso pela primeira vez. Em 1909, eram criadas pelo presidente Nilo Peçanha 19 escolas de aprendizes artífices, que hoje são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Em 1913, Roland Garros, um pioneiro da aviação francesa, efetuava a primeira travessia do Mediterrâneo em um avião. Em 1923, era fundada a Academia de Belas Artes, o atual Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Em 1932, a unificação da Arábia Saudita era concluída. Em 1973, durante as eleições gerais na Argentina, Juan Domingo Perón retornava ao poder. E, em 2004, mais de 3.000 pessoas morriam no Haiti depois que o furacão Jeanne produziu enormes inundações e deslizamentos de terra. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito a oportunidade para agradecer muito a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia meu NetJornal, e também para reiterar o convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador, além de falar sobre o site com todos que você conhece, para que eles também possam ficar bem informados. Aqui vai um forte abraço para o Gerson de Carvalho Costa Lima, para o Narioflásio de Souza, lá de Cruzeiro do Sul, no estado do Paraná, para Neide Butler, Eduardo Rocha, de Itabirito, Minas Gerais, Robson Rodrigues de Lima, Ulisses Silva Neto, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Leoni de O Mansur Tosi, Robertinho da Bahia, Antônio Carlos Guima, Java Maria de Almeida, César Regis B. e para o Hugo Freitas, lá de Jaboatão, em Pernambuco. Ah, e mais uma coisinha. O secretário do Tesouro norte-americano comparou recentemente o satânico psicopata golpista e a mulher dele ao lendário casal de bandidos, Bonnie and Clyde. E aí, a cada dia que passa, eu fico achando muito curioso todo esse barulho em torno da aplicação da lei global Magnitsky em cima desse casal de meliantes. Afinal, se você estiver prestando atenção à imagem que está aí ao meu lado, o satânico psicopata golpista, o Clyde, já havia criado faz tempo a sua própria lei Magnitsky, mas ninguém jamais chiou, especialmente a jumentaiada da esquerda, né? Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, surpreso com a inédita passividade do satânico psicopata, o verdadeiro golpista, com as medidas tomadas pelo governo norte-americano contra toda a família dele, o casal bandido Bonnie and Clyde. O Clyde Tupiniquim disse apenas que a sanção dos Estados Unidos contra Bonnie, a mulher dele, é ilegal e lamentável. Mas, peraí, ele não mandou o Donald Trump se retratar? Não deu 24 horas para o governo dos Estados Unidos voltar atrás? Será que o bandido está perdendo a força?
Hoje, 24 de setembro de 2025, é o dia do emo, o dia do gorila, o dia do coração, o dia do mototaxista, o dia do terapeuta floral e o início da Semana do Jovem. Financeiros mostram recuo expressivo do dólar e do euro, alta da Bolsa de Valores, Bitcoin em baixa, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. O que pareceu ser inicialmente mais uma jogada de mestre do negociador Donald Trump ontem na ONU, acabou se revelando um mico de proporções enciclopédicas para o maior ladrão da história do Brasil. Uma vergonha que certamente vai ficar registrada nos anais e nos menstruais da história, com direito até a fogo amigo, ressuscitado por obra de Nossa Senhora da Internet, nossa mãe amantíssima, que não se esquece de coisa alguma. O CL News começa a desenrolar esse novelo justamente com a postagem do Diário 360, que diz que o desgoverno Petralha de ocupação teme humilhação em uma conversa com Donald Trump, segundo o Pasquim Folha de São Paulo, e resgata uma postagem de agosto de 2020 do corrupto energúmeno que hoje dá expediente no Ministério da Fazenda. A besta quadrada, naquela época, postou a pergunta, abre aspas, é bundão que chama o cara que foge de debate? Fecha aspas. Uma pergunta que se encaixa perfeitamente no quadro atual, 5 anos depois. O bacaninha nisso tudo é que, na manhã de ontem, os jornalistas da velha imprensa amestrada vendiam o cachaceiro, corno e ladrão de velhinhos e aposentados como sendo o craque do jogo. Poucas horas depois, no entanto, o medo tomou conta, como você pode ver na postagem aí do Pasquim Folha de São Paulo. A Raquel Krahenbuhl foi mais a fundo ainda, informando que uma fonte do desgoverno Petralha de ocupação disse a ela que é improvável uma reunião presencial entre os dois na semana que vem. Segundo a autoridade, é preciso ter cautela e muita preparação para uma reunião, até mesmo virtual. A avaliação é de que o encontro tem que ajudar o Brasil e não atrapalhar, e por isso não dá para agir na impulsividade. Trocando em miúdos, o vigarista arregou, é frouxo e não passa de um verme diplomático. Neste momento é preciso abrir um parêntese para sugerir a você que, quando você estiver deprimido, com problemas de autoestima, se sentindo aí um completo idiota, lembre-se do picolé de chuchu, merendeiro e abortista Opus Dei, que completamente sem noção, segundo o portal Metrópolis, celebrou a boa química, entre aspas, do maior ladrão da história do Brasil com Donald Trump na ONU. De qualquer forma, se isto pode servir de consolo para quem realmente deseja ver essas duas figuras frente a frente, o jornalista Joaquim Ribeiro informa que existe uma possibilidade de que a reunião entre o indivíduo de DNA desconhecido que se apresenta como o atual ocupante do Planalto e o presidente Donald Trump ocorra no Palácio do Planalto, em Brasília, ocasião em que Trump, segundo o Joaquim, deverá solicitar autorização para visitar Jair Highlander Bolsonaro na prisão residencial em que ele se encontra. Mesmo assim, você já vê que essa é uma situação muito pouco plausível, até mesmo pelo fato de que, se Donald Trump fosse a Brasília mesmo, não precisaria de pedir autorização a ninguém, muito menos a um bêbado, para visitar o amigo Jair Bolsonaro. E, por falar em cachaceiro, circula nas mídias sociais o rumor de que uma fonte das Nações Unidas teria dito que a química que Donald Trump disse ter sentido
ao se aproximar do maior ladrão da história do Brasil, era, na realidade, o bafo de cachaça que ele exalava. A vergonha que o atual ocupante do Planalto, de DNA indefinido, passou em Nova York foi alvo de uma postagem certeira do Marco Angeli, cujo texto publicado na plataforma X é intitulado Nota de Falecimento. Eu trago a íntegra da nota para você com algumas imagens que circulam pelas mídias sociais e ela diz o seguinte: morreu hoje, de surpresa, em New York, um dos maiores e mais importantes personagens do folclore brasileiro, o Macho de Garanhuns. A cultura brasileira e seus artistas Rouanet lamentam a perda lastimável para a nação vermelha. Conhecido por sua batalha feroz contra idosos, velhinhos, oponentes políticos, a verdade e moças que picham estátuas com batom, ao topar com um inimigo maior que ele, simplesmente apagou, deixando o Brasil órfão de pai. A causa mortis não foi confirmada, mas extraoficialmente se sabe de que pode ter sido causada por um caso não tão raro de anus constrictus, uma doença comum, especialmente em petralhas. O corpo, ou o que restou dele, será trasladado para o Brasil, cortesia do McDonald's norte-americano, numa pequena caixinha de McChicken, para ser velado em acampamentos do MST e na favela da Rocinha. Rest in peace, ou descanse em paz, se der. No fim das contas, eu creio que a opinião do Joaquim Teixeira, publicada na plataforma X, se tornou consenso. Para o Joaquim, o cachaceiro corno ladrão de velhinhos e aposentados acertou em se recusar a se encontrar com Donald Trump. O presidente norte-americano costuma humilhar e constranger quem vai ao encontro dele no Salão Oval da Casa Branca. Vale lembrar que o maior ladrão da história do Brasil tem problemas com álcool, é semi-analfabeto e mal sabe formular uma frase qualquer. E por isso seria presa fácil para a tirania do mandatário norte-americano. Alguns netespectadores entraram em contato comigo para dizer que eu não fui suficientemente detalhado na abordagem e na descrição dos grunhidos do maior ladrão da história do Brasil na ONU. Sendo assim, eu trago agora uma sinopse preparada pelo portal Vox Liberdade para que fique claro o que ele andou dizendo diante de representantes do mundo inteiro. O vigarista começou com críticas às sanções dos Estados Unidos, veio com uma balela sobre milícias digitais, fez mais críticas às sanções dos Estados Unidos, desfechou um ataque contra Jair Highlander Bolsonaro, mandou outra balela sobre o mapa da fome, grunhiu sobre o ataque às plataformas de redes sociais e logo em seguida se gabou da censura. Ele, que é um criminoso cara de pau, voltou a atacar os Estados Unidos pelo combate ao narcotráfico, abordou a questão da defesa da Venezuela e de Cuba, defendeu os BRICS, sigla de burros reunidos em idiotice concentrada e soberba, atacou Israel, atacou novamente os Estados Unidos por causa da Palestina, apareceu com mais uma balela climática, mencionou o maconheiro terrorista uruguaio Pepe Mujica e encerrou com outra balela, desta vez sobre o Sul Global. O Flávio Gordon repisa um tema que deveria ser de conhecimento geral, mas, ao que tudo indica, não é, especialmente da quadrilha que fraudou descaradamente a eleição presidencial de 2022. Ele diz que o governo norte-americano sabe de tudo o que se passou no Fazendão em 2022 e conhece todos os protagonistas. Com base nisso, ele traz uma notícia do portal Metrópolis, publicada pelo Paulo Capelli, que diz que os Estados Unidos estudam tirar o visto do melancia principal, o traidor da pátria que atende pelo nome de Tomás Paiva. Se isso ocorrer, será menos um a emporcalhar o ambiente aqui da Flórida. A pergunta que não quer calar é:
Será que o Fazendão já se tornou um narco-estado para valer, com todos os Fs e Rs? O Rodrigo Marcial conta que a Polícia Federal revelou que a inteligência artificial do desgoverno Petralha de ocupação, conhecida como Cortex, caiu nas mãos do crime organizado. Bom, se caiu ou foi entregue nas mãos do crime organizado é que é o X da questão, né? Afinal de contas, um desgoverno chefiado por criminosos não faria mais do que o normal ao repassar para a criminalidade informal esse tipo de recurso valioso. O Cortex acessa os dados da Receita Federal, do Sistema Único de Saúde, do COAF, boletins de ocorrência, câmeras de rua e até placas de veículos em tempo real. E tudo isso, segundo o Rodrigo Marcial, está sendo vendido na internet. O que você acha? O Fazendão já é ou não é um narco-estado? No ano da graça de 2025, alguém que ainda se apegue a conceitos escravagistas demonstra claramente possuir um espírito muito atrasado. Veja o caso deste pobre diabo que, além de escravocrata, é muito burrinho, já que, por definição, ele escolheu esse destino ao decidir pertencer à gangue Petralha. Como você sabe, todo Petralha fez voto de burrice. Na foto, esse indivíduo aí, que diz ter se formado em medicina e que atende pelo nome de Alexandre Quadrilha, e que foi recentemente sancionado junto com a família dele pelo governo norte-americano, agora resolveu bater o pezinho e resolveu fazer birra. E a tal história, né? Quem faz birra geralmente é muito burro, né? Com raivinha do governo norte-americano, que anunciou algo oficialmente que se suspeitava há décadas, que é a ligação do Tilenol com o autismo, o pobre Quadrilha resolveu fazer propaganda do remédio estimulando o uso do Tilenol durante a gravidez. Mas preste atenção, nem Trump nem Kennedy ligaram o Tilenol com o autismo. Quem fez isso foi o decano da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, num documento detalhado que você pode acessar pela internet. E como você pode ver aí ao meu lado agora, o próprio Tilenol avisa os seus consumidores para não tomarem o medicamento durante a gravidez. E, veja só, hein? Essa postagem é de 3 de julho de 2017, ou seja, tem 8 anos de idade. Agora, quando Donald Trump e o secretário de Saúde Robert Kennedy Jr. falam nisso, baseados em dezenas de estudos e evidências científicas, agora eles são rotulados de anticiência. Aliás, é a mesma coisa que aconteceu no Fazendão com Jair Highlander Bolsonaro durante a fraude da peste chinesa. A política partidária se meteu no debate científico e pôs tudo a perder. E, do mesmo jeito que no Fazendão, aqui nos Estados Unidos, a jumentaiada democrata anti-Trump não perde a oportunidade de mostrar que é muito burra mesmo. Essa esquerdoide idiota aí, ó, com 28 semanas de gravidez, ignora toda a pesquisa realizada até hoje e diz que vai tomar o Tilenol apesar do aviso dado pelo fabricante do remédio, só para mostrar que é contra Donald Trump, e diz que o filho dela não vai nascer autista. Bom, tomara que ele não nasça, mas se nascer autista, ela vai ter que carregar esse piano nas costas pelo resto da vida, ciente de que a culpa é exclusivamente dela. E, como dá para ver, ela é muito novinha, ainda não sabe das coisas. Só mais adiante na vida que ela vai aprender que arrependimento dói mais do que qualquer outra coisa, e é uma dor que não passa nunca. Na coletiva de imprensa desta semana, o presidente Donald Trump, junto com o secretário da Saúde Robert F. Kennedy Jr., apenas repetiu, baseado em diversos estudos que são mantidos escondidos da opinião pública pelo fortíssimo lobby das indústrias farmacêuticas, o óbvio ululante. Primeiro, a recomendação de que os bebês não tomem Tilenol quando forem vacinados. Segundo,
As vacinas contra sarampo, cachumba e rubéola não devem ser dadas ao mesmo tempo, e sim em 3 aplicações separadas. Em terceiro lugar, o produto Tilenol não deve ser usado durante a gravidez, exceto numa emergência. Trump pediu ainda a remoção do alumínio contido nas vacinas e enfatizou que as vacinações devem ser dadas ao longo de 4 ou 5 idas ao médico e não de uma só vez. A vacina contra a hepatite B só é recomendada para pessoas com mais de 12 anos de idade. O secretário da Saúde lembrou que um estudo feito em 1989 pelo CDC, o Centro para Controle de Doenças, e, claro, mantido longe da opinião pública, revelou um risco 1.350% maior para autismo nos primeiros 30 dias entre as crianças que receberam a vacina contra a hepatite B, em comparação com aquelas que foram vacinadas mais tarde ou que não foram vacinadas. O presidente Donald Trump ainda reconheceu e deu crédito às mães de crianças autistas que sabem que as vacinas são responsáveis pelo autismo dos filhos. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! Num rápido giro pelas manchetes, vem aí mais uma forte dose de anestésico aplicada sobre o distinto público do fazendão sem povo. Na Gazeta do Povo, o corrupto homúnculo paraibano com cara de guaxinim anunciou que a Câmara deverá votar a isenção de até R$5.000 no imposto de renda na semana que vem. Na revista Oeste, o carcamano Renan Canalheiros disse que está apresentando uma proposta alternativa para a correção do imposto de renda. No portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, a notícia de que o tufão Ragasa, a tempestade mais forte até agora, em 2025, arrasou Taiwan, China e Filipinas e ameaça Hong Kong, deixando pelo menos 14 mortos e mais de 120 desaparecidos. Na Gazeta Brasil, a informação de que a Operação Blasfêmia, realizada pela polícia, desmantelou um call center da fé que enganou milhares no Brasil inteiro. O esquema do telemarketing, operado pelo pastor ou profeta Santini, nome usado por Luiz Henrique dos Santos Ferreira, cobrava até R$1.500 por promessas de curas e milagres, movimentando pelo menos R$3 milhões em 2 anos. No portal Conservatism and Elegance, a informação de que um estranho caso de falhas na Assembleia Geral da ONU contra Donald Trump. As supostas falhas no teleprompter levaram o presidente a improvisar o discurso durante 55 minutos. Especulações apontam sabotagem por pura perseguição política à figura de Annalena Baerbock, presidente da Assembleia Geral da ONU e ex-ministra da Alemanha, ligada a partidos de esquerda. Annalena e líderes europeus veem Trump como uma grande ameaça política à União Europeia, o que gerou ainda mais desconfiança. As falhas na escada rolante também estão ligadas a Annalena. Circularam conversas antes de Trump chegar na Assembleia de que eles desligariam a escada rolante, obrigando Trump e Melania a subirem os lances a pé. O caso está sob investigação. Neste dia 24 de setembro, em 1830, um comitê revolucionário de notáveis formava o governo provisório da Bélgica. Em 1869, na primeira Black Friday da história, os preços do ouro despencavam depois que o presidente norte-americano Ulysses Grant ordenou que o Tesouro vendesse grandes quantidades do metal
porque dois investidores, Jay Gould e James Fisk, conspiravam para controlar o mercado. Em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, após uma viagem acidentada, a última missão médica militar brasileira chegava ao porto de Marsella. Em 1944, a primeira legião da Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália e se juntava aos exércitos dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Na mesma ocasião, o general Eurico Gaspar Dutra visitava os pracinhas da FEB e o comando do 5º Exército dos Estados Unidos. Em 1948, era fundada a Honda Motor Company. Em 1960, ocorria o lançamento do USS Enterprise, o primeiro porta-aviões de propulsão nuclear a fazer parte da frota naval norte-americana. Em 1964, durante o contragolpe militar, o político carioca Carlos Lacerda viajava ao Uruguai para se encontrar com o ex-presidente João Goulart. Em 1988, o norte-americano Ben Johnson batia o recorde dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Seul. Porém, o tempo de 9,79 segundos acabou sendo impugnado pelo Comitê Olímpico Internacional por causa do escândalo de doping envolvendo o atleta. E em 2014, a Mars Orbiter Mission fazia da Índia a primeira nação asiática a atingir a órbita do planeta Marte, além de ser o primeiro país do mundo a realizar o projeto na primeira tentativa. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer muito mesmo a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia meu NetJornal, e também para reiterar o convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador, além de falar sobre o site com todos que você conhece, para que eles também possam ficar bem informados. Aqui vai um forte abraço para o Inácio Mafuz, lá de Nova Prata, no estado do Rio Grande do Sul, para o Arlindo Pereira Pierobon, Taquelpa, Noel Tavares São José, de Vitória da Conquista, na Bahia, Walter Coelho, Paulo Roberto Teixeira Leite, de Curitiba, no Paraná, Stella Barrotti, José Roberto da Silva, Alessandro da Silva, Nereu Augusto Tadeu de Gunter Peplow, Procore, Ernesina Maria, Maria Barbosa e para o Neilton Matos Souza, lá de Iramaia, na Chapada Diamantina, no estado da Bahia. E mais uma coisinha. Eu reconheço que a imagem ao lado é um tanto perturbadora, mas ela traz consigo uma pergunta que tem uma resposta óbvia. A pergunta é: o que um governo comunista faz depois de desarmar todos os seus cidadãos? A resposta, como eu disse, é óbvia. Faz o que quiser, do jeito que você vê na foto. Pense nisso. Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, sentindo a necessidade de lembrar a você mais uma vez que, quando o seu ódio pelo presidente Jair Highlander Bolsonaro é maior do que o ódio que você deveria estar sentindo pela corrupção governamental e pela criminalidade que tomou conta de todos os níveis do fazendão, o problema não está com Jair Bolsonaro. O problema está em você. Hoje, 25 de setembro de 2025, é o dia da radiodifusão, o dia da tia solteirona, o dia nacional do rádio, o dia marítimo mundial, o dia mundial do sonho, o dia mundial do pulmão, o dia nacional do trânsito, o dia internacional do farmacêutico e o dia do auditor da justiça desportiva.
Os indicadores financeiros mostram dólar, euro, bolsa de valores e Bitcoin em alta, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Uma postagem do Santiago Daily News informa que, na questão da prisão e tortura de Felipe Martins, ex-assessor internacional do presidente Jair Highlander Bolsonaro, ordenada pelo satânico psicopata golpista, já se obteve progresso em algumas investigações aqui nos Estados Unidos, e os resultados serão chocantes no Brasil. Comparado ao que vem por aí, as sanções impostas até agora ao satânico psicopata golpista não serão nada. A extradição do doente mental certamente será solicitada no futuro. Um resquício interessante da Assembleia Geral da ONU em Nova York, ainda que muito repugnante, são estas duas fotos aí ao meu lado, onde os vermes criminosos, num gesto de teatralidade calhorda, se revelam e se mostram unidos na perversidade. O maior ladrão da história do Brasil, defensor de terroristas e criminosos brasileiros e internacionais, beija a cabeça do carcamano cheirador de cocaína colombiano Gustavo Petro, depois que ele também vomitou asneiras no púlpito, descrevendo os israelenses como nazistas e pedindo a formação de um exército internacional de países asiáticos para libertar a Palestina, além de ordenar que nenhum navio transportando armas para Israel tivesse permissão para passar. É exatamente esse o nível do fazendão hoje, reduzido a uma condição de pária internacional, aliado ao que existe de pior sobre o planeta. A defesa do presidente Jair Highlander Bolsonaro pediu ao Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Poderes, a revogação da prisão domiciliar e das restrições ao uso de redes sociais. Os advogados afirmam que as limitações não seriam mais necessárias, uma vez que o verdadeiro presidente de todos os brasileiros não é alvo direto da denúncia apresentada pela venérea Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal rejeitou a chamada PEC da blindagem por unanimidade. Esta obscena proposta de emenda constitucional previa a ampliação da proteção dos congressistas contra investigações e processos criminais e civis. O presidente do colegiado, Otto Alencar, trabalhou com o relator Alessandro Vieira para enterrar a proposição amplamente rejeitada pela população. Na Gazeta Brasil, a informação de que o careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, se recusou hoje a responder às perguntas que foram feitas a ele pelo relator, o deputado alagoano Alfredo Gaspar. Ele acabou sendo chamado de ladrão e gerou um bate-boca com o advogado no circo montado lá no Senado Federal. Antunes, que está preso preventivamente, justificou o silêncio, dizendo que já havia sido julgado pelo congressista sem que ele fosse ouvido, acrescentando que Gaspar o teria chamado de ladrão em outras sessões da comissão. Essa mesma CPMI do INSS aprovou hoje um requerimento que pede a prisão preventiva do advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues, investigado por suposta ligação com o esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas. A medida se soma à quebra dos sigilos fiscal e bancário do advogado, também aprovada hoje. Mas a deliberação não tem efeito imediato. O pedido ainda precisa ser analisado pelos meliantes togados do Sindicato do Crime Organizado, lá do outro lado da Praça dos Três Poderes. Na Gazeta do Povo, a notícia de que o menino de recados, ou amarra-cachorro, do satânico psicopata golpista, a cargo da relatoria do projeto de anistia, agora rebatizado de PL da dosimetria, e que atende pela alcunha de Paulinho da Força, está dizendo que as novas sanções dos Estados Unidos contra a família do satânico psicopata, o verdadeiro golpista,
estão forçando o prolongamento do calendário previsto para a aprovação do projeto. Segundo a Gazeta do Povo, pelo menos 3 líderes partidários confirmaram à reportagem que as novas sanções dos Estados Unidos terão um impacto direto no acordo que vinha sendo costurado para aprovar uma revisão das penas. O CL News reitera que esta palhaçada precisa ter um basta imediato. Nada de anistia, nada de dosimetria, e sim de anulação total e completa, ampla, geral e irrestrita de toda a truculência praticada pelo criminoso, agora sancionado junto com a família pelos Estados Unidos, e de preferência jogando esse doente mental num manicômio judiciário para que ele possa se tratar, se é que ele ainda possa ter alguma chance de recuperação. O bandido Eduardo Taliaferro, ex-amarra-cachorro do satânico psicopata golpista no inútil, corrupto e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que o doente mental promoveu um mutirão de perseguição à direita quando presidiu a Pocilga entre 2022 e 2024. Durante a audiência realizada ontem na Câmara, Taliaferro relatou a deputados que os perfis conservadores eram monitorados e derrubados em redes sociais por orientação de servidores e de integrantes de comissões internas do TSE. Você já está vendo o CL News e o segmento de orações no site clnewsoficial.com? Então, deixe seu comentário sobre as informações que você acabou de receber. Clique no título do CL News, que está na cor azul, e o espaço para você fazer seu comentário estará aberto. Comente, dê sugestões, elogie, critique. O espaço é seu. clnewsoficial.com. O presidente norte-americano Donald Trump disse hoje que vai pegar parte da receita tarifária e redistribuir o dinheiro para os agricultores dos Estados Unidos. Ele disse textualmente que, abre aspas, vamos pegar parte do dinheiro de toda a receita tarifária e distribuir aos agricultores até que as tarifas entrem em vigor em benefício deles. Vamos garantir que nossos agricultores estejam em ótima forma porque estamos recebendo muito dinheiro. Ou seja, os Estados Unidos amam quem produz. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai financiar 3 bilhões e 300 milhões de reais para projetos estratégicos em Santa Catarina. Serão 401 milhões de reais destinados a investimentos do Estado em melhoria de estradas de rodagem, 2 bilhões e 500 milhões para a StarNav Serviços Marítimos adquirir embarcações a serem construídas no estaleiro Detroit Brasil de Itajaí e 356 milhões de reais para a expansão da cooperativa agroindustrial Alfa, que passará a produzir biodiesel em Chapecó, no oeste catarinense. E no agronegócio, as máquinas agrícolas brasileiras terão acesso à internet via satélite de Elon Musk. Nos últimos meses, a divisão da empresa de sistemas aeroespaciais SpaceX firmou parcerias com importantes montadoras para começar a oferecer a solução, tendo o Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, entre os principais focos. Uma informação bombástica foi veiculada por Lara Trump na rede de TV Fox News aqui nos Estados Unidos. Ela diz que o presidente Donald Trump fez o histórico anúncio da criação de um sistema de saúde completamente novo, com o lançamento dos primeiros hospitais equipados com MedBeds, ou camas médicas, e a emissão de um cartão MedBed para cada cidadão norte-americano. Trump disse que, em breve, cada um receberá o cartão MedBed, tendo acesso garantido aos novos hospitais administrados pelos principais médicos dos Estados Unidos e equipados com a tecnologia mais avançada do mundo. As instalações são seguras, modernas e projetadas para restaurar completamente o vigor e a saúde de cada cidadão. Este é o começo de uma nova era na assistência de saúde norte-americana, segundo Donald Trump.
Lara Trump informa que, num primeiro momento, apenas um número limitado de cartões MedBed será emitido. Para o jornalista Joaquim Ribeiro, isto significa que dentro de um ano, mais ou menos, quase todos os procedimentos hospitalares estarão obsoletos. Toda a cidade terá muitas MedBeds, as camas médicas, além de câmaras Tesla capazes de curar e restaurar a saúde plena a qualquer pessoa e para todas as doenças, incluindo câncer, AIDS, todas as doenças crônicas, além de tornar uma pessoa 30 anos mais jovem. Portanto, é ver para crer. A NASA deve substituir a Estação Espacial Internacional por uma estação comercial. Depois de 25 anos de operação contínua, a Estação Espacial Internacional será desativada em 2030. Algumas empresas privadas competem para desenvolver a substituta, com o primeiro lançamento previsto para 2026. O jornal The Washington Post está informando que o Pentágono ordenou a realização de uma reunião secreta de emergência. Centenas de generais e admirais norte-americanos posicionados no mundo inteiro receberam ordens de se dirigir à Virgínia na semana que vem, sem serem informados do motivo. Mesmo aqueles militares que supervisionam tropas em zonas de conflito estão sendo removidos dos comandos. A medida deixou a cúpula militar norte-americana perplexa e preocupada, com alguns questionando abertamente o risco de se tirar tantos líderes de seus postos ao mesmo tempo. Um oficial disse que, abre aspas, tudo isso é muito esquisito, fecha aspas. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, recentemente promoveu um remanejamento da elite militar, demitindo altos comandantes e chegando mesmo a redesignar o Pentágono como Departamento da Guerra. Agora, ele está convocando quase 800 dos líderes militares mais poderosos dos Estados Unidos para uma reunião a portas fechadas e ninguém sabe o que vem por aí. A revista Oeste informa que Israel realizou hoje ataques aéreos em Sanaa, no Iêmen. Segundo as forças de defesa de Israel, os alvos eram militares do aparato de segurança e de inteligência, os militares do grupo terrorista Houthi, na capital iemenita, assim como o quartel-general do Comando do Estado-Maior Houthi, os compostos de segurança e inteligência, o quartel-general de Relações Públicas Militares e acampamentos militares, onde armas e agentes foram identificados. A ação militar de Israel ocorreu um dia depois que os terroristas Houthis feriram 22 civis na cidade de Elat, no sul de Israel, com um drone. Autoridades israelenses classificaram o atentado Houthi de ontem como uma ação terrorista. O ataque ocorreu nas últimas horas do Ano Novo Judaico. Os Houthis assumiram a autoria e chamaram a ação de Operação Militar Qualitativa. O Rafael Fontana informa que a ditadura chinesa possui delegacias clandestinas operando em cidades como São Paulo, Nova York, Londres e Los Angeles. Os chineses são caçados para serem julgados e condenados em território estrangeiro. Em Londres, por exemplo, como mostra esta imagem aí ao meu lado, a própria embaixada da China emite os cartazes de procura-se. Drones provocaram o fechamento de um aeroporto na Dinamarca pela segunda vez em uma semana. O avistamento ocorreu 2 dias após a identificação de 2 ou 3 drones de grande porte terem interrompido todas as decolagens e pousos por quase 4 horas no aeroporto da capital, Copenhague, no que a primeira-ministra chamou de um grave ataque à infraestrutura crítica dinamarquesa. Segundo as autoridades, não está claro se os casos estão relacionados, mas o padrão foi semelhante. Uma jornalista detida por denunciar o surto de peste chinesa na China pegou mais 4 anos de prisão. Depois de passar 4 anos atrás das grades, a jornalista chinesa Zhang Jian, de 42 anos, recebeu nova condenação do regime comunista, mais 4 anos de prisão por ter noticiado o surto de peste chinesa no país, provocar brigas e criar distúrbios.
Trata-se da mesma acusação que já havia levado à primeira sentença dela, em dezembro de 2020, quando ela registrou os primeiros momentos da fraudemia. A decisão foi denunciada por organizações internacionais de direitos humanos como mais um exemplo da perseguição do Partido Comunista contra vozes críticas. A Guiana apelou à ONU por causa da ameaça de anexação da Venezuela. Irfan Ali, presidente da Guiana, acusou Caracas de promulgar leis unilaterais e de ameaçar o território dele, apesar das medidas provisórias tomadas pelo Tribunal Internacional de Justiça. Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu o norte da Venezuela. O abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. Os Estados Unidos decidiram adiar a taxa adicional para a emissão do visto norte-americano. O Congresso e o governo federal negociaram o adiamento da nova taxa de $250, cerca de R$ 1.330, para a emissão do visto norte-americano, que deveria entrar em vigor no dia 1º de outubro. E, por falar nos Estados Unidos, a Casa Branca pendurou retratos de presidentes norte-americanos ao longo da ala oeste, no Jardim das Rosas, agora chamado de Calçada da Fama Presidencial. Mas observe que a imagem do ex-presidente zumbi Sleepy Joe Biden é representada por uma assinatura automática. Neste dia 25 de setembro, em 275, o Senado romano escolhia pela última vez um imperador, Marco Cláudio Tácito. Em 1932, ocorria o primeiro sequestro de uma aeronave comercial de matrícula brasileira, quando 3 integrantes da Revolução Constitucionalista roubaram o avião nas oficinas da Paner do Brasil, no Rio de Janeiro, tentando chegar a São Paulo. O avião, no entanto, acabou caindo perto de São João do Meriti, matando todos a bordo. Em 1935, o jornalista, escritor e empresário brasileiro Assis Chateaubriand inaugurava a PRG-3, Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Em 1967, Carlos Lacerda e João Goulart emitiam uma nota conjunta no Uruguai defendendo a Frente Ampla. Ainda em 1967, os Estados Unidos condenavam o governo de Cuba e propunham o início do bloqueio econômico. Em 1977, cerca de 4.200 pessoas participavam da primeira maratona de Chicago. Em 1998, era reinaugurado o Museu do Café, na cidade paulista de Santos. E em 2020, a Itália aprovava emenda à Constituição para reduzir o tamanho do parlamento em 1/3. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer muito mesmo a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, e também para reiterar o convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador, além de falar sobre o site com todos que você conhece, para que eles também possam ficar bem informados. Aqui vai um forte abraço para Mamadeira de Petista, Irene Paron, Adão do Tocantins, Eunice Marcili, Daniel Borivar, Lúcia M. Real Mary Lou, Aloysio Gavi, Mônica de Paula, Meliane Monteiro, Adner Log, Marcos Souto, Cristiano Ferreira, JWP Guzmeio e para a Marisete CR. E mais uma coisinha. O que está acontecendo hoje no Fazendão já foi descrito com precisão absoluta por uma figura de relevo lá atrás, na primeira metade do século XIX. O teólogo, acadêmico, filósofo, historiador, escritor, poeta e cardeal inglês John Henry Newman foi direto ao ponto quando ele disse que o mal prega a tolerância até que ele se torne dominante. A partir daí, ele procura silenciar o bem.
Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, sempre pronto a expor a canalice dos corruptos metidos a autoridades que fazem cara feia. Nesta postagem do Cavaleiro Templário, por exemplo, fica constatada a safadeza contraditória de um comunista corrupto e morbidamente obeso que resolveu perseguir o velho da Havan. Glória, que tem culpa no cartório por surrupiar milhões de reais num esquema de respiradores fantasmas e que devia estar preso, inventou um tal inquérito da peste chinesa e incluiu Luciano Hang, o velho da Havan, que doou R$1 milhão em oxigênio para salvar vidas em Manaus. É como está na postagem. Quem deixou o povo sem ar persegue quem comprou e doou o ar de graça. Que nojo! Hoje, 26 de setembro de 2025, é o Dia dos Primos, o Dia Mundial do Mar, o Dia Nacional dos Surdos, o Dia Mundial da Contracepção, o Dia do Controlador de Pragas, o Dia Interamericano das Relações Públicas e o Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro subindo, bolsa de valores e Bitcoin descendo, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Depois de todas as piadinhas, de todos os apelidos, de toda a soberba, de acreditarem que ainda existe Paris, os meliantes togados que integram o Sindicato do Crime Organizado, operado a partir do prédio do antigo STF, lá na Praça dos Três Podres Poderes, em Brasília, agora estão, ao que tudo indica, na fase do chororô, confirmando a tese já consagrada de que os canalhas também choram. Parece que a ficha Magnitsky começou a cair e bater com força. O Roger Rocha Moreira, por exemplo, compartilha uma postagem da Eliette Gervásio que traz a foto do satânico psicopata, o verdadeiro golpista, com a notícia de que ele chorou dentro do Sindicato do Crime e declarou estar sendo perseguido, abre aspas, a direita está acabando com o meu emocional, fecha aspas. A Eliette devolve afirmando que ele está acabando com o emocional de todos os brasileiros. O Roger também não perdoa e pergunta: já pensou quanta gente inocente você deixou chorando, ou pior ainda, morrendo? No portal Primeiro Front, a informação de que o sapo laxante, que tem a boca maior do que a cara, ao que se informa, também derrama lágrimas de crocodilo ao fingir que defende o Assecla doente mental, ao falar de, abre aspas, ataques, fecha aspas, contra os membros do Sindicato do Crime Organizado. O fingimento se baseia em fortes rumores de que o sapo laxante estaria operando para remover o satânico psicopata golpista do Sindicato do Crime, agora que ele e a família dele estão mais sujos do que pau de galinheiro. Ainda assim, veja que frase mais linda, mais emocionante o sapo laxante pronunciou, capaz de fazer qualquer um chorar. Ninguém sabe o quanto a gente sofre. Nós também temos sentimentos.
E enquanto os meliantes togados caem no chororô, os submelancias reagem ao risco de os Estados Unidos tirarem o visto do melancia principal, o traidor da pátria que atualmente comanda o exército. Segundo o portal Metrópolis, depois que foi revelado que os Estados Unidos estudam revogar o visto do melancia Tomás Paiva, o adido militar brasileiro em Washington, general Maurício Vieira Gama, e o representante do Brasil no US Southern Command, general Flávio Moreira Matias, consultaram militares norte-americanos sobre o caso, ponderando que problemas pontuais entre os governantes dos dois países não deveriam ter o condão de afetar o histórico de cooperação no meio militar. A revogação do visto do traidor Tomás Paiva passou a ser discutida pelos Estados Unidos como forma de sanção, depois que o Departamento de Estado norte-americano mapeou as reuniões entre o psicopata golpista e o melancia que comanda o exército, como informa o portal Diário 360, em um movimento que expõe a fragilidade da autonomia militar brasileira e firmando a tese de que o general teria sido indicado ao posto pelo satânico psicopata golpista e garantiria o respaldo da cúpula militar às decisões tomadas pelo doente mental no Sindicato do Crime. E, por falar nesta figura de notável ignorância jurídica e suprema soberba, o jornalista Joaquim Ribeiro informa que o reptiliano Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, juiz auxiliar no gabinete do psicopata golpista, deixou o Sindicato do Crime depois de ter o visto de entrada dele nos Estados Unidos cancelado e retorna ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Na revista Oeste, a informação de que, depois de se reunir com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e com o blogueiro Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, o líder do PL da Câmara, Sóstenes Cavalcante, reafirmou a impossibilidade de apoio ao chamado PL da dosimetria, proposto pelo Centrão, em acordo com o Sindicato do Crime Organizado, para enterrar a anistia. O encontro, ontem e pelas redes sociais, Eduardo Bolsonaro compartilhou uma foto dos três juntos, deixando claro o alinhamento do trio em torno do tema. Ao lado da imagem, ele escreveu "Todos unidos pela anistia". O portal Metrópolis informa que o quadrilheiro paraense responsável pela pasta do turismo, um certo Celso Sabino, anunciou a saída do cargo após o rompimento do partido União Brasil com o desgoverno Petralha de ocupação. A demissão foi acertada hoje durante uma reunião com um cachaceiro Petralha no Palácio do Planalto. No portal da área militar, o senador norte-americano Shane Jett diz que o maior ladrão da história do Brasil recusou o convite do presidente norte-americano Donald Trump e afirma que Brasil está sob uma ditadura judicial marxista. O ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos e atual senador estadual por Oklahoma, que viveu alguns anos no Brasil, divulgou o vídeo chamando o cachaceiro corno e ladrão de velhinhos e aposentados do autoproclamado Partido do Amor de covarde, por ele se recusar a um diálogo presencial com o presidente Donald Trump, oferecendo apenas uma conversa por telefone. Shane Jett concluiu dizendo que o Partido do Amor não parece estar interessado em diálogo e que o bom povo da República Brasileira merece algo melhor, além de dizer que os norte-americanos continuam a orar pelos sofridos patriotas brasileiros que atualmente estão sob uma ditadura judicial marxista. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico
iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma série de novas tarifas sobre produtos importados, com início previsto para 1º de outubro. Entre as medidas está a aplicação de uma tarifa de 100% sobre os medicamentos patenteados de farmacêuticas estrangeiras que não estejam construindo fábricas no território norte-americano. Além da taxação às farmacêuticas estrangeiras, o presidente anunciou uma tarifa de 50% sobre armários de cozinha, pias de banheiro e produtos similares, além de 30% sobre móveis estofados. Trump também anunciou uma tarifa de 25% sobre caminhões pesados, produzidos fora dos Estados Unidos. O objetivo, de acordo com o presidente, é fortalecer os fabricantes como Peterbilt, Kenworth, Freightliner e Mack Trucks. O Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina divulgou os dados de pobreza e indigência nos 31 principais aglomerados urbanos do país, que apresentaram os índices mais baixos desde 2018. Segundo o estudo, no primeiro semestre deste ano, os argentinos que estavam na pobreza representaram 31,6% da população morando nessas áreas urbanas e aqueles na indigência, 6,9%. Trata-se de um forte recuo em relação ao segundo semestre de 2024, quando os dois índices haviam ficado em 38,1% e 8,2%, respectivamente, no país governado pelo presidente Javier Milei. Para você ter uma ideia do nível da esbórnia judicial e administrativa que toma conta do Fazendão, o portal Metrópolis informa que, mesmo sob restrição, o careca do INSS usou um Porsche, foi parado numa blitz e tomou 6 multas. Antônio Carlos Camilo Antunes circulou com carros de luxo em São Paulo e em Brasília, mesmo após restrições judiciais que foram impostas no âmbito da primeira fase da Operação Sem Desconto, deflagrada em 23 de abril. O lobista é apontado como um dos principais operadores da farra do INSS, um esquema criminoso revelado pelo Metrópolis, mas ele diz que é inocente. No portal Direto da América, a notícia de que o fabricante do remédio Tilenol admitiu internamente que as evidências sobre o risco de autismo estavam ficando pesadas em 2018. A empresa farmacêutica por trás do Tilenol reconheceu reservadamente há 7 anos a probabilidade de uma associação entre o medicamento na gravidez e distúrbios neurodegenerativos como autismo em crianças, segundo documentos obtidos pela Daily Caller News Foundation. Rachel Weinstein, diretora de epidemiologia da Janssen nos Estados Unidos, o braço farmacêutico da Johnson & Johnson, dizia em 2018 que, abre aspas, o peso das evidências está começando a me parecer pesado, fecha aspas. A Johnson & Johnson comercializava o Tilenol na época, mas em 2023 desmembrou a divisão de produtos de consumo em uma empresa separada chamada Kenvue. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que transfere o controle da operação do TikTok em território norte-americano para investidores locais, após ter chegado a um acordo direto no valor de 14 bilhões de dólares com o ditador da China comunista, Xi Jinping. Segundo a Gazeta do Povo, a medida garante a continuidade do aplicativo nos Estados Unidos em conformidade com as leis de segurança nacional. Na revista Oeste, a notícia de que declarações recentes sugerem avanços em negociações para encerrar o confronto na faixa de Gaza. O presidente Donald Trump afirmou hoje acreditar na existência de um acordo, porém,
ele evitou divulgar detalhes sobre o entendimento alcançado com Israel e países árabes. O anúncio foi feito pouco antes de um encontro agendado com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em meio à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, afirmou em Nova York que a Coreia do Norte está em fase avançada de desenvolvimento de um míssil balístico intercontinental com capacidade de alcançar os Estados Unidos. A declaração foi feita durante visita à Bolsa de Valores de Nova York, de acordo com informações da agência Reuters. Segundo ele, falta apenas a conclusão da chamada tecnologia de reentrada atmosférica para que o regime de Kim Jong-un finalize o projeto. Agora eu quero abordar com você um assunto da maior importância, para que você saiba em que pé está a luta do presidente Donald Trump contra o projeto totalitário globalista que vem corroendo o Ocidente. Eu aproveito um texto brilhante do Leandro Huschel para colocar essa encrenca em perspectiva para você com a imagem desse facínora aí, o canalha comunista James Comey, que acaba de ser indiciado aqui nos Estados Unidos. O fato é que começou a limpeza. Comey indiciado, George Soros na mira e o Deep State, o pantanoso Estado profundo, em colapso. O indiciamento de James Comey, ex-diretor do FBI, representa o início de um processo real de desaparelhamento da máquina pública norte-americana, há décadas tomada pela esquerda para censurar e perseguir conservadores. Quando Donald Trump venceu as eleições em 2016, o Deep State reagiu de imediato. Utilizou todo o aparato institucional construído ao longo de décadas para tentar derrubar o presidente e sufocar o movimento populista, tudo sob o pretexto de proteger a democracia. A narrativa do conluio russo foi a peça central desse teatro. Criaram uma mentira para justificar uma superestrutura de censura. Universidades passaram a fornecer a base científica para suprimir opiniões contrárias ao establishment, enquanto laboratórios de pesquisa e agências de fact-checking se transformaram em verdadeiros ministérios da verdade, com o auxílio das Big Techs. A imprensa, igualmente cooptada, manteve uma campanha sistemática de difamação contra Trump e contra os conservadores, ocultando a corrupção moral e financeira da esquerda. O Departamento da Justiça, o FBI, a Agência de Segurança Nacional e a CIA foram usados como braços judiciais e de inteligência para perseguir os opositores. A investigação sobre o conluio russo alvejou dezenas de pessoas ligadas ao primeiro governo Trump e amarrou as mãos do presidente. A fraudemia da peste chinesa veio como uma luva para esse projeto autoritário. Serviu de justificativa para ampliar poderes, consolidar mecanismos de manipulação e legitimar a fraudulenta eleição de 2020, a mais manipulada da história norte-americana. Um candidato em estado evidente de debilidade senil foi colocado na Casa Branca para servir de rosto moderado a uma gestão extremista e totalitária. A revolta popular contra esses truques sujos explodiu no dia 6 de janeiro e foi imediatamente usada como pretexto para ampliar a repressão. O sistema chegou ao cúmulo de perseguir o próprio ex-presidente, usando procuradores radicais e juízes militantes numa completa subversão da justiça. Ainda assim, a República Norte-Americana resistiu. Ao contrário do Brasil, ela não foi totalmente capturada pelo establishment autoritário. Mesmo sob uma campanha de ódio e difamação sem precedentes, Trump se manteve competitivo e aprendeu a lição. Agora, no segundo mandato, está fazendo o que deveria ter feito desde o início:
desmontar o aparelhamento estatal. A denúncia contra James Comey é um passo crucial, seguido do anúncio da investigação contra George Soros, o maior financiador do caos global, incluindo aí o apoio aos grupos radicais, Antifa, finalmente categorizados como organizações terroristas pelo governo Trump. Não é coincidência que tentaram prender Trump e que, quando isso falhou, tentaram assassiná-lo pelo menos 2 vezes. Donald Trump representa a maior ameaça ao projeto totalitário globalista que vem corroendo o Ocidente. Neste dia 26 de setembro, em 1820, o lendário desbravador norte-americano Daniel Boone morria aos 85 anos de idade. Em 1909, era fundado na cidade alemã de Stettin, atualmente Szczecin, na Polônia, o cinema mais antigo do mundo ainda em funcionamento, o Kino Pionier, ou Cine Pioneiro. Em 1945, era fundado o PRP, o Partido de Representação Popular. Em 1969, era lançado Abbey Road, o último álbum gravado pelos Beatles. Em 1973, o Concorde, um avião comercial supersônico de passageiros, fazia a primeira travessia ininterrupta do Atlântico em um tempo recorde. Em 1977, a usina nuclear de Chernobyl, a primeira da Ucrânia, era aberta para uso oficial. Em 1980, no ataque terrorista da Oktoberfest em Munique, 13 pessoas morriam e 211 ficaram feridas. Em 1993, o piloto francês Alain Prost se tornava tetracampeão mundial de Fórmula 1. E em 1994 tinha início o julgamento do atleta norte-americano O.J. Simpson. Pois é, mais uma semana praticamente encerrada e essa edição do CL News está quase terminando. Mas eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer muito, muito mesmo a você dessa grande família que me recebe na sua casa e que prestigia esse meu NetJornal. Eu também aproveito para pedir que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador, além de falar sobre o site com todos que você conhece, para que eles também possam ficar bem informados com objetividade, honestidade, isenção, sem manipulação nem mimimi e com um toque de humor. Aqui vai um forte abraço para o Pedro Pimelo, Marcel Rupper, Ana Bento, Elder Jordão, Lucy Stencel, Carla Guedes, Fátima Rep, Jesus na Causa, J. Júli Moura 2412, Paulo TDO, Eu Edna Tomé, Alexandra Silva, a zangadinha do táxi lá de Teresina, no Piauí, Lu Novak e para os servos. E mais uma coisinha. Essa é para você ficar matutando durante o fim de semana. Se diploma de faculdade fosse sinônimo de inteligência, não existiriam paulo freireanos graduados fraudulentamente como professores gritando Lula livre. Até a semana que vem.